Pois é, o governo Lula acabou de derrubar aí a taxa das blusinhas, a mesma que ele criou, sancionou em junho de 2024, arrecadou mais de 9 bilhões com ela e que 62% da população considerava um erro. Agora, em ano eleitoral, o governo ouviu o povo. Sabe o que isso lembra? Lembra quando em 2022 o PT dizia que cortar imposto em ano eleitoral era irresponsabilidade fiscal, populismo, jogadinha. Pois é, o tempo passa, o discurso muda e a pergunta que fica é: isso é bondade ou é desespero? Porque quando um governo tira 9 bilhões do próprio bolso, devolve uma parte e ainda quer aplauso por isso. Vem comigo que eu vou te mostrar como você foi enganado duas vezes na mesma história. Vamos voltar no tempo. Em junho de 2024. O governo Lula sanciona aí a taxa das blusinhas, 20% de imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares. Antes disso, as compras de até 50 dólares eram isentas aí de imposto de importação federal. Só existia o ICMS estadual, que varia de 17% a 20%, dependendo do estado. Quando essa taxa entrou, o cenário mudou completamente. Um produto de R$ 100 em 2023, que pagava cerca de 117 com o ICMS, o produto em 2024 a 2026 passou a custar cerca de R$ 140 com a taxa mais ICMS, um aumento de quase 40% no preço final. E adivinha quem mais sofreu com isso? Não foi o rico que compra iPhone importado, foi a classe média baixa e trabalhadora informal. O estudante, a dona de casa que compra roupa na Shopee porque no shopping é 3 vezes o valor mais caro. O governo falou que era para proteger aí a indústria nacional, mas na prática foi um imposto sobre o pobre. Agora, é verdade que a indústria têxtil brasileira estava aí perdendo empregos. O setor empregava cerca de 1,5 milhão de pessoas e vinha sendo pressionado pela concorrência chinesa há anos. Alguns empresários legítimos defendiam a taxa como forma de proteger esses postos de trabalho. Mas o problema é que a taxa não veio acompanhada de nenhum plano aí de reestruturação do setor. Foi só mais um imposto sem contrapartida. Dia 12 de maio aí de 2026, o governo anuncia: a taxa das blusinhas acabou. Medida provisória assinada, vigência imediata a partir de 13 de maio. As manchetes estamparam: vitória do consumidor, o governo aí ouve o povo. Só que tem um detalhe: o que volta a valer agora? Exatamente o que valia antes de junho de 2024. Zero imposto de importação federal, mas o ICMS estadual continua. 17% a 20%, dependendo do estado. Ou seja, não é uma isenção total, é a volta do cenário pré-2024. É como se alguém roubasse a sua carteira e devolvesse 70% de dinheiro e perdesse um abraço de agradecimento. E o mais impressionante é ver como a imprensa trata isso como uma concessão do governo, como se fosse um favor, um presente. Mas não é presente, é devolução do que foi roubado. O governo criou um imposto impopular, arrecadou 9 bilhões de reais e agora revoga em ano eleitoral para ganhar votos. 62% da população brasileira considerava a taxa das blusinhas um erro. A aprovação do governo Lula estava sempre derretendo, principalmente no Nordeste, que sempre foi o reduto eleitoral mais forte. E 2026 é ano eleitoral. Lula ele busca a reeleição. Sabe o que é mais irônico? Em 2022, quando Bolsonaro cortou impostos em ano eleitoral, o PT chamou de irresponsabilidade, populismo eleitoreiro, que disse que governo sério não faz isso. Agora, em 2026, o PT faz exatamente a mesma coisa. Ou pior, porque Bolsonaro pelo menos cortou imposto de verdade, reduziu alíquotas existentes. O governo Lula fez foi simplesmente parar de cobrar um imposto que ele mesmo criou. É o mesmo partido, o mesmo discurso, só que agora o discurso mudou porque o lado mudou. E tem uma diferença importante. A medida provisória é um instrumento de urgência, não passa por debate amplo no Congresso. O governo simplesmente assina e publica. O Congresso ele foi praticamente ignorado nessa decisão. Os mesmos parlamentares que aprovaram a taxa em 2024 foram atropelados agora em 2026. O governo ele não está ouvindo o povo, está fazendo o cálculo eleitoral. Se a taxa era tão necessária para proteger a indústria nacional, por que ela foi revogada sem nenhum plano alternativo? Se era tão importante, por que não foi substituída por outra medida? A resposta é simples. Nunca foi sobre proteger a indústria, foi sobre arrecadar dinheiro. Vamos ser objetivos. Toda política pública tem ganhadores e perdedores. Quem ganha com a revogação? Primeiro, o consumidor final, principalmente das classes C e D, que são as que mais compram nessas plataformas. Uma família que gasta aí R$ 300 por mês em compras internacionais vai economizar cerca de R$ 70. Segundo, as plataformas estrangeiras, a Shein, Shopee, AliExpress. Terceiro, os pequenos revendedores informais, aquela pessoa que compra 10 peças de roupa na Shein e revende aí na vizinhança. A taxa estava matando esse negócio.
E quem perde com isso? A indústria têxtil nacional, que já vinha perdendo mercado há anos. As fábricas brasileiras não conseguem competir com preços chineses, mesmo com a taxa. O varejo tradicional, Magazine Luiza, Renner, Riachuelo, que vende o mesmo produto por 3 vezes o preço da Shein. E o argumento do governo de proteger o emprego brasileiro. Aqui está o paradoxo. O governo ele usou o discurso de proteger a indústria nacional para criar taxa. Agora revoga a taxa sem apresentar nenhum plano alternativo para o setor. As empresas brasileiras já estavam se adaptando à derrota. Algumas já admitem publicamente que não vão aí competir com preços chineses. Uma pesquisa da FGV de 2025 mostrou que 73% das empresas têxteis brasileiras já haviam mudado seu foco para produtos de maior valor agregado ou nichos específicos, justamente porque sabiam que não conseguiriam competir em preço com a China. A taxa das blusinhas não mudou essa realidade, só atrasou o inevitável. Se a indústria nacional já aceitou que não compete, qual era o sentido da taxa? Proteger o quê? Proteger quem? A verdade é que a taxa nunca foi sobre proteger a indústria, foi sobre arrecadar dinheiro. 9 bilhões de reais. E agora que virou problema eleitoral, o governo simplesmente abandona o próprio discurso. Agora vamos falar de um personagem importante nessa história, a imprensa. Em 2024, quando a taxa foi criada, vários veículos e jornalistas defenderam a medida. O argumento era proteger a indústria nacional, combater a concorrência desleal, gerar empregos. Alguns economistas de peso escreveram artigos dizendo que a taxa era necessária. Agora, em 2026, os mesmos veículos tratam a revogação como vitória do consumidor, como conquista popular. Pouca ou nenhuma autocrítica. Ninguém diz, olha, eu defendi um imposto que penalizava aí os mais pobres e estava errado. Vou te dar um exemplo. Em junho de 2024, a Folha de São Paulo publicou um editorial intitulado Taxa Justa para a Competição Leal, defendendo a medida. Em maio de 2026, o mesmo jornal publicou Fim da taxa, vitória do consumidor. Nenhuma menção ao editorial anterior, nenhuma autocrítica. O mesmo aconteceu com outros veículos. O debate nunca foi técnico. Ele sempre foi político e ideológico. Em 2024, a taxa era proteção à indústria nacional. Em 2026, a revogação é vitória do consumidor. O que mudou no cenário? O cenário eleitoral. Apenas isso. E o pior, tem jornalista que até hoje defende a taxa, mesmo depois do governo ter revogado. Dizem que vai prejudicar a indústria nacional. É impressionante como algumas pessoas defendem imposto sobre o pobre com tanta convicção. E o que acontece agora? No cenário imediato, os preços devem cair em 1 ou 2 semanas nas plataformas. Shein, Shopee, AliExpress já devem estar ajustando seus valores. É possível que tenha aí uma corrida de compras, um efeito Black Friday espontâneo, mas atenção, o ICMS continua nos estados. No cenário político, a medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. Se não for aprovada, a taxa pode voltar. O governo ele vai usar isso como bandeira de campanha. Nós revogamos a taxa, ouvimos o povo, mas tem um risco. 9 bilhões de reais de arrecadação que o governo perdeu. Esse dinheiro vai fazer falta. E quando falta dinheiro, o governo sempre arruma outro imposto. Se Lula for reeleito, a taxa pode voltar com outro nome. IPI, PIS, COFINS na importação, qualquer outra coisa. O histórico do governo Lula mostra que quando eles dão algo com uma mão, é porque estão tirando com a outra. A pergunta é, qual vai ser o próximo imposto? O governo Lula criou um imposto impopular, arrecadou 9 bilhões de reais. A população reprovou, a aprovação caiu e o ano eleitoral chegou. O governo revogou o imposto e quer crédito para ouvir o povo, mas o povo só voltou a ter o que já tinha antes. Não comemore como se fosse aí uma conquista. Foi devolução do que foi roubado. O governo não te deu nada, ele só parou de tirar. Fique atento. Em um ano eleitoral, tudo é possível. Promessas vão ser feitas, impostos vão ser cortados, medidas vão ser tomadas. Mas lembre-se, tudo tem um preço. E geralmente quem paga é você. Não deixe que usem aí o seu bolso como moeda de troca política. Se você chegou até aqui, já sabe mais do que 90% dos brasileiros sobre o que realmente aconteceu. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque essa história não acabou. Compartilhe esse vídeo aí com quem precisa entender o que realmente aconteceu. Deixa aqui nos comentários, você foi contra ou a favor da taxa desde o início? Eu quero saber a sua opinião. Um abraço e até a próxima.